E se você pudesse ter mais qualidade de vida, e você que é médico, médica, pudesse proporcionar para o teu paciente um tratamento, um acompanhamento que realmente trouxesse para ele satisfação em viver. Hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa muito especial que vai passar para a gente conhecimento de uma carreira na medicina que eu acho que vai inspirar muita gente. Se você caiu de paraquedas aqui nesse programa, você está no Tudo é Venda Podcast. Eu sou seu host, Jefferson Carvalho. Eu já estou de frente para Carla Dias. Muito obrigada, Jeff. Seja Muito obrigada pelo bem-vinda. programa maravilhoso. Obrigado pelo convite. Tratamento oncológico, que é a tua especialidade, né? Uhum. Por que isso? Por que você escolheu essa área? Assim, desde a minha medicina, eu falei, bom, preciso aprender a cuidar, porque eu gostaria que cuidassem das pessoas como cuidassem de mim, assim. Então, acho que a gente precisa proporcionar para outra pessoa o que você gostaria que proporcionasse para você. Então, acho que esse cuidado é o mais importante, né? Sim. E aí, na escolha, eu começava a ver várias coisas. Então, tipo, oftalmo, vou cuidar só do olho, a parte da dermato, eu vou cuidar só da pele. Não, eu queria algo a mais. Então, aí eu fiz a clínica, e aí eu fui fazer a oncologia, porque eu falei, bom, a oncologia eu cuido como um todo, e eu sempre consigo tentar proporcionar o melhor de qualidade de vida, que acho que hoje, né, a gente está focando mais, consigo proporcionar de ter mais tempo de vida, e esse tempo tem que ser De bom, de qualidade, qualidade, sim. né? Porque também não faz sentido a gente estar vivendo muito e a gente não tá vivendo bem com a sua família, enfim, com todo o contexto. Então foi aí que eu fui acabando fazendo esse desenho e hoje estou na oncologia, muito feliz, né? Já estou há alguns anos. E Legal. aí tá ficando cada vez melhor, porque eu acho que a oncologia tá melhorando cada vez mais, né? Igual a gente conversou anteriormente, a tecnologia tá me ajudando muito e, enfim, a pesquisa. E hoje em dia a gente tem um leque muito grande para tratar. E não só tratar, né? Mas acho que o cuidar também é importante, né? Hoje, pelo que eu estou entendendo, o paciente ele consegue ter uma qualidade de vida muito superior ao que era antigamente, né? Sim. Eu não sou da área, não faço ideia do que aconteceu nessa mudança, mas se a gente pudesse, né, com teu olhar, ver o que aconteceu cientificamente, de repente, na medicina que trouxe essa possibilidade, o que você diria pra gente, assim? Ó, hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa que, para tentar simplificar, a gente sempre Tá. teve a quimioterapia, mas hoje a gente tem a imunoterapia, né, que tem uma resposta diferente da químio para ajudar a tratar. A gente tem algumas. Hormônio, que são comprimidos, a gente tem a questão de terapia direcionada, né? Que a gente vê uma molécula e a gente fala, essa molécula se liga a essa, como se fosse uma chavinha, né? Uhum. Então a gente tem esses receptores que conseguem fazer essa conexão. Então isso é super importante, porque nisso eu consigo melhorar. Então coisas que a gente não via, que chama remissão completa. Então, tipo, o paciente tinha vários tumores que já haviam se espalhado. E hoje com a imunoterapia ou com esse tratamento mais direcionado, eu consigo dizer que eu tenho o controle total dessa doença. Dizer que eu curei, eu preciso de alguns anos para isso, né? E os Entendi. estudos estão vindo cada vez mais, mas hoje a gente vê o que a gente chama de remissão completa ou resposta Isso não patológica tinha completa. antes. Isso não existia antes, né? Olha Isso é só, fantástico. A gente fantástico. tinha cirurgia, quando o paciente estava com a doença bem localizada, fazia químio, a gente conseguia conter, mas agora a gente tem o quê? Uma reação completa. Um paciente que teoricamente era paliativo, né? Então, ou seja, não havia cura, e hoje a gente consegue resgatar ele novamente. E aí ele tem com isso muita qualidade de vida, porque ele não tem mais a doença, ele está controlado. É claro que a gente vai acompanhar, a gente, né, tá sempre se atualizando nos estudos e vendo, ó, vai tomar por 2 anos, vai tomar até o fim da vida, vai tomar até X ciclos. Sim. Mas isso é fantástico, é uma coisa que a gente não tinha antes e que a gente consegue, né? Você imagina que coisa É uma maravilhosa. esperança real, É né? uma esperança real e uma esperança palpável, né? Sim. Então é muito bom você pensar, você é jovem, você é velho, fica em Ou qualquer até pra idade. família também, sabe, É. Carla? Assim, teve alguém na tua família que Teve minha tia. e se acompanhou ela, se já era médico ou ainda Eu não? ainda não, eu tava fazendo cursinho pra prestar, então eu já gostava e acompanhei. Ela é irmã da minha mãe. Minha tia materna teve câncer de mama. Então, todo esse processo de acompanhamento, de fazer a cirurgia, né? A mulher ser mutilada porque a mama, né? A gente tá É. até no Outubro Rosa, acho que Caramba, vale legal falar disso. falar disso, né? E aí, assim, essa mutilação que para outras pessoas, nossa, é tão legal, é a cura, que bom. Isso é ótimo, mas a gente também precisa se sentir bem como mulher, você está bem, porque você vai viver bastante tempo e você precisa estar bem com você mesmo, né? Então, tá feliz. E aí depois ela fez a quimioterapia, ela tomou hormônio por mais ou menos uns 10 anos. Então, todo esse acompanhamento eu consegui ter e agora eu tenho os dois lados, né? De tá ali como família com ela e tá agora do outro lado cuidando das outras pessoas. Você acha que isso te inspirou também, sim? Acho que isso me inspirou também
isso me ajuda a ter mais sensibilidade também com o próximo, porque assim, é muito fácil eu falar, olha, essa é a receita, você faz isso, você toma aquilo. Tá bom, isso é minha prática médica, Você vai seguir aquele seguir cronograma, aquele beleza. cronograma. Mas e aí, como é que você tá? E aí, tá tudo Pô, bem esse comprimido? E aí, você tá com muitas dores? O que que a gente pode fazer pra melhorar essa dor? Ah, porque assim, é uma dor que incomoda todos os dias. E eu não vou falar pra você tomar 2, 3 comprimidos, eu vou falar pra você tomar 5 anos, 7 anos, 10 nossa, anos. Então, eu preciso que você esteja bem, bem com a sua família, com o seu filho, no seu trabalho, que você consiga fazer as atividades. Porque também, se eu te der o melhor tratamento, mas o melhor tratamento tem que vir com tudo isso, né? Você tá sim, dormindo bem, comendo bem. Então, acho que isso também me ajudou a ter esse olhar de como é que você tá, né? Tá que curada, de ver legal. isso. Acho que isso faz a gente conseguir tentar melhorar de todas as formas para o Que paciente, né? legal isso, assim, conectando até com essa visão que eu tenho de vendas, eu acho que isso faz todo sentido, porque beleza, você tem as técnicas de vendas, você tem as técnicas de negócio e tal, de negociação, mas o principal é você enxergar o outro. O outro, O que que ele, como que ele tá? O que que ele exato. quer? Será que o que eu tenho aqui realmente vai ajudar ele? Né? E aí acaba que, querendo ou não, ainda que você esteja no papel de médica, é, e antigamente tinha uma visão de médico de não, pô, o médico fala isso, você tem que seguir e pronto. Isso, e acabou, Hoje em né? dia as pessoas têm acesso à informação, É, então muito paciente vai chegar para você, às vezes que ele acabou de ver um corte no TikTok falando de ozonoterapia, por exemplo. exato. E aí? Já rolou isso, assim, de... Já. Qual a sua opinião? O que que você Ah, acha? E eu acho que isso hoje na medicina é melhor, assim, porque assim, antes é exatamente o que você falou, olha, esse é o tratamento, tchau e acabou. Não, hoje você consegue falar, olha, doutor, eu vi tal suplemento, eu vi tal vitamina, eu vi esse procedimento, o que que você acha? E aí a gente tenta sempre se embasar, ainda mais na oncologia, né, que a gente tem vários estudos que, olha, isso foi testado, isso não foi testado. Então, acho que isso é super importante, até que, por exemplo, assim, suplementação é uma coisa que todo mundo, né, está um pouco na moda, ai, vamos suplementar, vamos tomar. Em momentos que o paciente está em tratamento, eu não suplemento, porque se eu suplementar, eu vou piorar ele, né? entendi. Então, assim, eu estou fazendo uma quimioterapia citotóxica, ou seja, eu estou inflamando ele. Aí eu vou lá dar um monte de vitamina para não inflamar, mas eu preciso fazer isso com o tumor. Então, é um momento que aí é legal ele vir com essa dúvida, porque senão às vezes ele toma um remédio que ele não deveria estar tomando Olha e ele só. pode piorar o tratamento que é para ser aquilo, aquele momento. Tá bom, daqui a pouco, de repente, a gente suplementa? Pode até ser. E aí o que eu sempre converso com eles é assim, às vezes você não precisa suplementar, você precisa comer melhor. Às vezes você pode, eu posso tomar 10 cápsulas, aí você pode comer 5 frutas, ou uma proteína com uma fibra. Então a gente pode alinhar isso, né? Mas o que você falou faz todo sentido. Hoje a gente tem outra relação médico-paciente, né? Sim. Nós somos amigos, a gente se fala, ele saiu da consulta e eu não vou falar com ele só na próxima consulta. Nesse intervalo, como é que você tá? Você tá bem? Não, não tô bem, aquele remédio não funcionou, então vamos trocar. Porque antes a gente tinha isso, né? Daqui a pouco eu Sim. vou ver ele só daqui 2 meses. Falou e aí, tipo, o que o médico falou é lei, É né? lei. E aí desses 2 meses, né? Se eu não tô conseguindo tomar o comprimido, ter uma diarreia, alguma coisa. Então, isso eu acho que a tecnologia também nos ajudou, né? De É. comunicação, E né? tem alguma terapia? Eu citei aqui usando terapia porque eu sei que é polêmico, tá? Sim, sim. Mas eu queria saber a tua opinião também sobre isso. Se, assim, se Ah, você concorda, se você não concorda. E aí Eu, pode ser bem sincero, Não, assim, assim, eu não concordo e não aplico, porque tá? teoricamente a gente não tem estudos para embasar, né? Então eu já vi alguns lugares falando, melhorou, mas na oncologia a gente não tem nenhum estudo desenhado e nada que eu consiga falar para você, olha, realmente melhorou. Então a gente não, eu, por exemplo, como médico na minha prática clínica, não uso, não indico e aí não faço. Ó, aí você tocou num ponto legal. Não tem estudo que embasa. Exato. E aí tem gente que usa o seguinte artifício. Ah, mas tem artigo de médico. E É. aí eu tô polemizando Então, ainda isso, mais né? até pra gente poder, Entender ali, né? cara, discutir o que que é um Uhum. estudo e o que que é um Artigo. artigo É. que Que daí tem essas é, duas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um artigo científico que foram randomizados X. Por que que é randomizado? Me chamaram 200 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E aí foi feito num hospital, que foi colocado tantas pessoas que vão usar essa medicação, como usar aquela tecnologia, que a gente chama muitas vezes de placebo, né? Que não dá nada para aqueles pacientes. Alguns estão, né, cientes sim, ali do que eles vão fazer. E o que a gente tem, às vezes, no ozônio é relato de caso. Então, você pegar um paciente que fez
fez aquele tratamento e teve um sucesso e você relatou, né? Aí Então, esse relato foi um artigo que o entra cara... como artigo, isso, mas entra como relato de caso. Então, você pegou um case de sucesso e você relatou o que teve. Isso pode ser. Pode, né? A gente sabe que pode. Mas eu preciso de mais dados para eu poder indicar para uma população maior. Então, por exemplo, pegando os pacientes oncológicos, às vezes a gente tem estudos menores, mas assim, estudos de 50 pessoas, 200 pessoas. Tem estudos de mama, né? Que a gente tem, assim, 2.000 mulheres, 3.000 mulheres. E aí você tem um N, você tem uma estratificação, você olha direitinho o que você fez. Ah, essa paciente não ficou bem, a gente tira, essa paciente foi bem. Então, são estudos clínicos bem desenhados, que a Sim, gente passa por uma validação, né? isso, por alguns anos ou alguns meses. A oncologia, como a gente está vendo com muita terapia nova, então antes a gente falava, olha, esse remédio foi feito no estudo de 2, 3 anos. Hoje a gente vê uns estudos de algum tempo, né, um pouco mais curto, porque a medicação é tão boa, aparentemente a gente ganha sobrevida livre de progressão, quer dizer, a gente fica mais tempo sem ter a doença e a paciente vivendo mais tempo. E depois a gente vai ver se isso vai somar para virar uma sobrevida global, né? Então, estou vivendo mais 4, 5, 10 anos. E aí, nisso, eu consigo agora ter esse remédio antes, porque assim, eu não posso perder tempo. Vamos supor, a sua doença tá evoluindo, esse remédio parece ser muito bom, foi aprovado na Europa, nos Estados Unidos ou na China, são grandes centros que a gente sabe que tem bastante Sim, dinheiro é para porque conseguir proporcionar esses estudos para nós, e aí vem para o Brasil. Então, e que aí inclusive tem brasileiros lá descobrindo uma opção de tem. coisa legal, né? Tem muito brasileiro que vai para lá e vai fazendo esses estudos e vem para cá e tem essa e hoje, né, mais uma vez, assim, tentando fazer esse link, a gente tem acesso com eles, né? Então, às vezes a gente tem reunião clínica com outros hospitais de fora, a gente manda e-mails, as pessoas são super solistas sobre o paciente. Então, é isso que falta para embasar nessa terapia que você me perguntou, que aí eu Sim. acho que falta dados. Eu falar assim, olha, realmente eu vou indicar por isso. Aí eu fico. Eu sei que dentro da visão científica tem o que é chamado de falseamento, né? Então, que é toda uma estratégia que você vai validar, vai ver se aquilo realmente funciona, né, para a maioria. Isso, trazendo para o mundo dos negócios, quando a gente está validando um processo de venda, não é diferente. Assim, é claro que, pô, pelo amor de Deus, gente, não Não, quero comparar aqui mas a pra gente que importância do seu trabalho, mas Aham. assim, é pra gente entender, até fazendo um gancho com o nosso público, que são Uhum. empresários, empreendedores e tal. Né? Então, você vai precisar validar, pô, isso aqui é um argumento que funciona e tal. Nesse caso aqui, ela tá falando de medicação, de um trabalho Terapia. sério de anos, né, de Exato. pesquisa. E teve algo assim que durante sua carreira te preocupou, assim, que você olhou assim, caramba, a gente tá tentando e o negócio não tá indo, o que que eu faço agora? Já rolou isso, assim? Ah, e às vezes acontece isso bastante no SUS, porque a gente tem protocolos e limitações, mas assim, eu sou fã do SUS, então Eu também, eu também. por mais que tenha essas limitações, assim, eu acho que Eu acho que tem que melhorar. tem que melhorar, Mas, sempre, poxa, mas dá é muito acesso para quem não bom. tem acesso. Olha Exato. os outros É. países. Então, Né? Não assim, tem, pô. não Você vai nos tem. Estado Unidos, o pessoal fica endividado por causa Exato, É hipoteca a doideira. casa. É. Então, se a gente parar pra pensar, assim, eu sou uma grande defensora, então eu gosto e acredito, né? Uhum. Tanto que a minha residência foi feita no SUS, né? Eu fiz Santa Casa. E eu já trabalho no ICESP, que é da USP, assim. Eu sou muito fã, assim. É um lugar, não sei se você conhece, mas vale a pena conhecer. Sim, meu pai fez cirurgia lá no joelho e, assim, o pessoal contava que foi melhor tratado do que no hospital particular, pô. Sim. Então, a USP tem muitos recursos, e isso eu acho legal, uma grande administração. Só que às vezes eu tenho algumas limitações, né? Porque Claro. eu tenho a limitação do SUS, do protocolo e tal. Só que aí é que entra o que a gente tá falando de pesquisa clínica. Graças a Deus tem muita pesquisa clínica, então eu consigo, às vezes, oferecer para um tratamento para um paciente que às vezes também não recebe num convênio, porque eu tenho a Anvisa, tem o rol, que tem que entrar a medicação pro convênio para conseguir liberar, mas na pesquisa clínica eu consigo liberar pro paciente. Aí o meu paciente do SUS às vezes faz a pesquisa clínica Olha só. de um remédio muito caro e que ele consegue ter uma resposta muito boa. Então, isso eu acho que é um oncologista, a gente brinca que a gente desliga e acaba a consulta, mas a gente não se desliga, né? Você Porque fica ali daí pensando, pô, o que que eu onde posso fazer pra... onde eu posso colocar ele? O que eu posso oferecer mais? Será que tem uma filantropia não sei aonde? Então, eu trabalho também num outro hospital particular, a gente tem a parte filantrópica e também tem a parte de pesquisa. Então, às vezes a gente consegue fazer esse link. O paciente é do SUS, mas ele consegue entrar na pesquisa de um hospital particular. Então, eu Eu tô entendendo consigo. que você se envolve de verdade mesmo. A gente traz isso pra gente falar, igual eu brinquei assim, antes a gente era médico e paciente,
paciente, agora a gente é médico, paciente é amigo, né? Então, assim, olha, achei um estudo pra você. Outro dia eu coloquei um paciente num estudo da BP, assim, que não é um hospital que eu trabalho, mas aí eu conheci uma amiga que Legal. falou, olha, esse estudo dá pra esse paciente. Eu falei, que maravilhoso, porque eu cheguei no meu limite de protocolo aqui, que eu não consigo mais colocar ele em lugar nenhum. Entramos, o paciente tá super bem, hoje é super grato. Mas eu também fiquei grata, porque aí você falou, às vezes eu chego numas barreiras, tipo, quero fazer mais, mas que eu posso fazer mais, né? Então, Uhum. claro que estamos muito longe de conseguir fazer tudo Ah, e não. longe de Deus, mas assim, Claro, né? Ele claro. tá superior a tudo. Mas assim, eu falo o que você pode fazer pro próximo, acho que a gente tem que tentar buscar, né? Sim. De fazer. E essa coisa de, tipo, podia fazer mais? Posso. Então, de repente, isso, né? Igual eu te falei, oferecer uma qualidade de vida, uma orientação que às vezes ele não tem, ou colocar ele num protocolo, um tratamento. Eu acho que isso Sim, sim. ajuda. Eu fiquei pensando quando a pessoa está na universidade, tá? Tá cursando medicina e ainda está escolhendo a área de atuação, né? E eu acho que é legal você estar agora, né, como especialista em É. oncologia, poder falar com essa galera que está às vezes na dúvida, defendendo o teu mercado, assim. O que que você diria para essa turma, assim? Tipo, por que que a oncologia é legal de trabalhar? Quais são os desafios também? Porque, pô, a gente sabe que Tem pra desafio, né? caramba, né? Pô, você lida com a vida de uma pessoa e às vezes tem que dar uma notícia que não é tão boa, né? Sim, sim. E aí, o que que você diria pra essa galera que tá estudando? Acho que o primeiro passo é saber se você quer ser clínico ou cirurgião, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente, ali, quando a gente sai. Algumas especialidades não precisam de uma pré antes, né? Então, por exemplo, a Uhum. oncologia, pra você fazer clínica, para depois você fazer oncologia. Então, demora pelo menos uns 5 anos para fazer essa especialização. Então, se você já decidiu que você quer clínico, quer autocuidado, tem a cirurgia, tem, por exemplo, lá cardio, pneumo, tem várias outras coisas que vêm depois. Eu acho que você quer. Eu diria até um algo a mais, porque a oncologia é muito linda, assim, né? Sim. Igual você falou, eu lido com a vida e com a morte muito próximo, né? Então, a mesma forma que eu tô dando uma notícia ruim, que às vezes progrediu, ou que eu não tenho um tratamento agora, mas eu tenho outra coisa para oferecer. Então, acho que alguém que quer sempre ajudar o próximo, né? E eu acho que as consequências vão vir depois de ter benefícios, enfim. É isso, eu gosto de cuidar mesmo. Eu tô na medicina por amor e eu gosto de cuidar do próximo. Eu quero fazer a diferença para alguém. Eu acho que a oncologia seria a sua grande virada, porque você consegue ao mesmo tempo dar uma notícia ruim, mas te oferecer alguma coisa. Mas eu posso te ajudar com isso, eu posso te ajudar com aquilo, porque não necessariamente é só um tratamento, né? Uhum. Então tem pacientes que a gente tem, e tem até estudos mostrando de sobrevida livre global, que a gente puder de viver mais tempo, de pacientes que eu ofereço um cuidado paliativo e eu não tô dando remédio. Eu dando qualidade de vida. Tem um estudo bem É bacana de mesmo? pulmão. E aí a gente, tipo assim, às vezes você fazer a quimioterapia está sendo mais deletério pro paciente, talvez ele morra antes, do que talvez você não dá. E a gente vê isso tanto na prática aqui. Você tem um estudo para embasar, né? Um estudo americano muito bom. E você fala, poxa, então o que que eu tô oferecendo ali? O meu cuidado, minha atenção, um medicamento que vai melhorar isso, ou aquele efeito. Ou Que até, eu falei, legal. atividade física para melhorar uma fadiga. Então, um suplemento alimentar que às vezes tem aquele que as pessoas às vezes não conseguem comer tão bem. Sim, aí tem Então, comprimido. tem comprimido, tem até whey, né? Que o Hoje em dia pessoal. tem aquela balinha de mascar, tem a gominha, né, Tem agora, várias coisas é. bacanas que a gente pode, né? O paciente às vezes não consegue comer. Enfim, tem várias coisas que. Aí você fala, poxa, então eu posso oferecer muita coisa, mas eu preciso estar sempre alerta para tudo isso. Sim, Então, a pessoa que quer cuidar do próximo, eu acho que a oncologia. E assim, a oncologia tá muito linda, porque assim, a é. gente brinca que a gente pisca, tem mais sei quantos mil artigos, e fala, gente, caramba, Pô, isso é muito é legal. muito legal, Tem gente posso. se interessando pelo outro, né? Acho que Exato. aí dá uma esperança como ser humano, assim, tipo, É, cara, quanta gente legal tem por aí. É tem. porque os ruins faz muito barulho. Entendeu? Quem é ruim faz muito barulho. Aí você acha que eles têm volume, mas não tem. Ó, Falta. eles são minoria, gente, tá? Então, a maioria das pessoas são São boas. boas. E é Então, legal produzir o saber próximo. disso, né? Exato. E assim, com relação a quem ainda não é paciente e que, poxa, quer evitar ser paciente oncológico, tem algum estudo que caminha, de repente traz uma visão do que você pode fazer no seu dia a dia para evitar
desenvolver algum tipo de câncer, alguma coisa nesse sentido? Tem o que a gente já faz, que, né, o que é, por exemplo, eu vou no mastologista, no ginecologista, que eu sou mulher, eu faço ultrassom de mama, mamografia, coleta Papa Nicolau, vocês homens pela idade, eu vou ver colono, vou fazer. Mas fora isso, aí eu brinco que é uma coisa que só você pode fazer por você, né? Você pode ir no seu médico te orientar o melhor e fazer todos os exames, mas você chega na sua casa e você come um hambúrguer, uma batata frita e bebe uma Coca-Cola. Não adianta você fazer todos os exames de rotina, todos os exames de rotina, se você não tá fazendo o autocuidado, que é o que a gente bate no hábito de vida saudável, né? Que é o mais difícil, porque a gente entende demais a gente que mora aqui em São Paulo, o quanto é difícil você conseguir conciliar uma alimentação saudável, você conciliar uma academia num momento que a gente Pô, eu perde. tô sentindo isso, tá? Porque eu Não, vim do interior e eu tô sentindo isso. exato, eu também. Então, o tempo aqui é muito precioso. Então, você É. pensa, nossa, meia hora eu gastei pra ir, mas pra voltar é quase uma hora que eu podia estar na academia. Mas Exato. de repente eu consigo fazer alguma coisa. Então vários pilares, né? Então, a atividade física, eu tenho um sono de qualidade, que sono de qualidade parece tão simples, mas é muito difícil, porque assim, você mora longe do seu trabalho, você dorme pouco, você chega tarde, a gente acaba trabalhando muito, muito estressado e você dorme pouco. Então, qual a sua qualidade de sono? Eu tô dormindo, não, mas qual a qualidade disso, né? Eu tô fazendo atividade física, mas qual atividade física que eu posso fazer pra me ajudar? Eu me alimento bem. Isso é muito engraçado. Eu me alimento bem. Mas o que você come? Bem, o que é bem que pra é você, bem pra né? você? Exato. Tá, mas me fala o que você come. Então, às vezes a gente come muita coisa industrializada e tem até a questão do adoçante, todo mundo fala, né? Então, tipo, a Coca Zero, eu achei que tá sendo mais saudável, mas tem o aspartame que, teoricamente, foi julgado como um adoçante que não é tão saudável, porque ele não é natural. Então, assim, optar pelo stevia, pelo xilitol, teoricamente, eles são mais saudáveis, são adoçantes naturais. Então, são detalhes pequenos, tipo, eu não tô tomando outra Coca, tô tomando Coca Zero. Então, assim, tá ruim do mesmo jeito Tá ruim, ali, né? para de tomar Coca, pô. Exato. Pô, o pessoal vai me bater aqui nos comentários. Mas assim, tem tempo que eu não bebo refrigerante. Sim. E eu sei que, pô, pra quem gosta, é difícil, né? E aí você se sente um pouco melhor tomando uma Coca Zero ou um Guaraná Zero, né? Parece que você tá tendo aquela coisa, tipo, não, tô um X-tudo e uma Coca Zero. Então isso eu acho que a gente consegue fazer. Só que isso a gente não consegue enxergar que eu vou tomar um comprimido e vou estar mais saudável. É muito a longo prazo. Mas isso a gente até conversou outro dia no programa da Elaine, e aí a gente falou sobre a educação, né, social, sobre isso. Então, você educar as pessoas a terem mais saúde, serem mais saudáveis, terem mais qualidade de vida, a longo prazo eu vou diminuir muito a doença. A longo prazo, eu vou diminuir muito a incidência de câncer, diabetes, infarto. Eu vou gastar menos dinheiro da saúde pública, eu vou gastar menos dinheiro do convênio, eu vou consumir menos medicamento, eu vou gastar menos no hospital, porque eu não vou ficar tão internado. Mas isso não é hoje, né? Não é que eu vou começar a ser hoje saudável. É um hábito. É um hábito que isso vai tendo aos poucos, que você vai ter com sua esposa, que vai ter com seu filho, e a gente vai gerando. E o hábito, eu até brinquei, eu vi um gráfico outro dia, achei muito. O hábito de vida saudável não é assim, ele é assim. Porque um dia você tá saudável, outro dia você comeu uma besteira porque você tinha que trabalhar. Mas aí você já percebeu que, poxa. Tem consciência. Tem né? consciência disso. Então, tipo assim, não vou fazer isso todos os dias, mas, poxa, hoje. Isso. É o que tem pra hoje, e beleza, amanhã eu já não vou repetir. Eu não vou repetir, tal, por exemplo, por mais hoje eu vou na academia. Hoje eu vou. Hoje eu já pensei que eu vou. E vou mesmo. Então eu acho que isso é legal a gente pensar. A gente consegue todo dia? Não, eu prezo e oriento o melhor, mas eu também às vezes não consigo fazer. Por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho que estar num lugar aqui, num lugar ali, eu tenho minha casa. Então, às vezes eu falo, poxa, mas eu preciso. Não, eu preciso pelo menos 3 vezes por semana. Eu preciso ir. Tem uma meta, né? Uma meta. E aí a gente conseguiu atingir a meta? Ótimo, consegui. Não conseguir? Ok, então na próxima eu vou tentar ser melhor. E aí a gente vai conseguindo. Eu acho que. Legal você falar isso porque eu vejo muito. Como a gente tem uma EdTech, né, uma empresa de educação com tecnologia, eu e a Lu, que está nos bastidores aqui fazendo um trabalho sensacional. Um beijo, Lu, te amo. Muito bom. E a gente entendeu o seguinte, que educar é também vender. Porque você tem que entender o outro. Exato. Você tem que entender o que faz sentido para ele. Não adianta você olhar, às vezes, para o paciente, no teu caso, e falar assim, pô, esse paciente precisa disso. E você querer empurrar para ele um tratamento que para ele não faz sentido, né? E aí, pô, ele fala, não, legal, a ciência
pode até falar isso, mas eu não quero, né? Uhum. E aí? Né? E aí? Será que no caso agora, até falando com oncologista, será que não tem um jeito de lidar com isso, com esse paciente, que às vezes tem um pouco mais de resistência? E é exatamente o que você falou, que você usa essa psicologia de educar, né? Então, assim, Uhum. olha, vocês estão fazendo um projeto, então eu vou te educar pra você ver o que faz sentido esse projeto pra você. Porque, de repente, eu falar, olha, esse projeto é muito a sua cara. Você fala, mas por quê, né? Não, é porque eu posso te proporcionar isso, de melhorar naquela... Por exemplo, hoje talvez a gente pague, né, o preço de, tipo, alguns efeitos colaterais. Vamos por agora pra você fazer químio, pra gente... tentar depois amanhã operar ou controlar essa doença que está muito grande agora, alto volume. Isso faz sentido e daqui Sim. a pouco eu vou te oferecer outra coisa e a gente vai sempre trocando isso. E esse feedback é muito legal da educação. Olha, não é igual antigamente, toma esse tratamento. Vai porque Não, eu tô vai mandando, porque eu tô né? mandando. Eu tenho esse desenho para você, Pô, minha né? mãe me dava boldo. Deixa de- Tudo era boldo. Aí na época tinha o Orkut, eu criei uma comunidade chamada Boldo, a razão do meu viver. Então, Porque tudo ele resolvia, né? eu tava com dor de barriga, toma boldo. Aí tinha um pezinho de boldo lá no quintal, ela me dava boldo. Porque ela não assim, pô, 3 filhos, eu entendo, tá, mãe? Eu te entendo hoje. 3 moleques, né? Minha irmã mais nova, meu irmão do meio e eu, o mais velho. Mas eu ficava mais doente que todo mundo. E tudo era boldo. Aí eu chegava na escola boldo, Bom, né? Mas não tem nada a ver, né? Boldo. mas o boldo na época resolvia, né? Muitas vezes melhorava. Então, mas será que não era. Como é que chama? Tem. Que às vezes não tem efetivamente um Aquele efeito mais placebo. placebo, né? Isso, placebo. Eu tava tentando lembrar essa Fato. palavra. Não, mas isso também tem. Às vezes a pessoa só quer um cuidado, Ah, né? E às vezes que aí eu hoje que eu chamaria o boldo lá, né? Eles falam, olha, minha mãe tá. Você não percebia, mas tinha todo um autocuidado. Nossa, minha mãe me deu isso, que eu precisava tomar. E o remédio nem sempre é tão gostoso, né? O quanto o boldo era ruim, né? nossa, Que a uma gente. vez eu lembrei de uma história que, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu vou contar aqui, mas é porque eu tô à vontade pra contar. Ela me deu um boldo e aí eu tava com dor de barriga. Eu nunca contei isso no podcast, tá? Eu tava com dor de barriga e voltei pra casa todo cagado. Boldo saiu caro, né? Porra, aí eu falei, pô, mãe, chega de boldo, né? Chega de E aí foi. Foi a última dose Foi de a última boldo. dose de boldo, eu fiquei livre do boldo. Ali foi o ponto final do bolo. É. Mas você vê, tipo, é um autocuidado de, tipo, olha, ela me deu um remédio, talvez aquilo me melhorou, eu tava precisando limpar meu organismo, o que que aconteceu? Vamos tentar defender sua mãe aqui, né? Então, eu acho que vale a pena a gente tentar pensar. Mas eu acho que o placebo entra nessa coisa de, tipo, se preocupar porque você não oferece um remédio, mas o autocuidado de, tipo, de preocupação, do que você vai tomar, do que você não vai, né? E hoje a gente tem muita coisa pra somar com isso e ver Sim. como é que você tá tendo o efeito dessa medicação, como é que tá indo. E é isso, às vezes pode ser o melhor tratamento e o paciente não vai bem. Não vai bem porque tem muita toxicidade, muito mal-estar. Pro organismo dele, às vezes não funciona. Não funcionou. Né? E aí a gente conversa, então vamos trocar isso, porque pra você esse não é o melhor tratamento. E é isso, graças à oncologia, a gente tem uma gama muito grande e a gente consegue, às vezes, trocar Sim. pra melhorar, né? E aí troca de boldo, né? Você falou dessa coisa de adaptar, né? E assim, até falando um pouco desse parceiro aqui, quando eu cheguei para fazer o podcast em São Paulo, essa temporada, eu estava muito preocupado com os detalhes, né? Porque os detalhes são importantes, tanto, acho que em qualquer área, né? E aí a questão de trazer para cá o podcast, eu falei, poxa, e aí, será que a gente vai conseguir trazer um pouco dessa dinâmica? Eu fiquei muito surpreso aqui no Estúdio Club, porque eles conseguiram imprimir o que eu queria e ainda superar a expectativa. Ainda melhorar mais. Mas essa foi minha experiência, eu queria saber qual que foi a tua experiência quando você chegou aqui, o que você achou do espaço. E se você falar mal, a gente vai cortar do episódio e tá tudo certo. Não, mas eu brinquei. Porque eu cheguei e falei, gente, é bem discreto, que eu acho que a chave do sucesso é ser discreta mais lá fora, né? Verdade. Então não precisa, tipo, colocar umas propostas. Mas a hora que eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, que espaço é esse? Aí eu fui entrando e não acabava. Não, aqui tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais... Eu falei, gente, mas peraí. E aí,
a minha amiga tinha me falado, ela me mostrou a sala, eu falei, nossa, já achei incrível toda a estrutura. Ela falou, não, você não viu nada lá fora. Então, eu acho que isso também é muito bacana, porque aí você vem com uma expectativa que eu já sabia que ia ser bom, porque o feedback foi muito legal. Ah, que legal. Não, foi Pô, excelente, fico feliz de parabéns. saber, Foi obrigado. muito bom. E aí, de repente, eu chego super, isso é muito gostoso, né? Porque daí você fala, caramba, o pessoal cresceu muito, tá muito bacana. E assim, eu já achava que tava, mas a hora que eu vi tava muito maior, parabéns, viu? Acho que isso é, com que a gente tava conversando lá A fora e Marcela você e a Marcela, contando pô, a história. arrasaram. Não, arrasaram, com certeza. E eu deixo a sugestão aí pra você que entendeu finalmente a importância de criar conteúdo de qualidade. Exato. Poxa, faz um orçamento, manda mensagem pro Estúdio Club. Tenho certeza que você pode se surpreender, assim, né? Como você se surpreendeu aqui Minha também. amiga também, todo mundo se surpreendeu. Então, eu também, eu sou suspeito até pra falar. Mas manda uma mensagem pra eles, que eu acho que você vai gostar. E aí eu queria saber, pra quem ainda não conhece teu trabalho, como que faz pra te achar, qual que é o diferencial do teu trabalho. Eu sei que você pode falar que tá lançando um... Pode. Tem um projeto novo saindo, conta pra gente aí. Então, eu tenho Instagram, tenho página de site, né? Porque eu acho que oncologia você precisa ter empatia por quem vai cuidar de você, Sim. né? Então, o meu Instagram é muito mais informativo, de saber, de falar algumas coisas legais que, assim, todo mundo... Quando você for conversar com o seu médico, ele vai te falar muito mais dos estudos. Então, às vezes eu não falo tanto isso lá, mas eu falo de coisas bem pequenas e práticas que às vezes pode fazer diferença no dia a dia do paciente, uma alimentação, o adoçante que eu te falei agora, né? Uhum. Então, às vezes você fala, poxa, eu tomo Guaraná, será que talvez eu não troque por outra coisa e tal? Então, assim, que chama Doutora Carla Dias, né? Então, tudo é Doutora Carla Dias, tanto no Instagram... @ Doutora Carla Dias. Isso, Doutora Tá. Carla Dias. E aí tem TikTok, mas assim, são bem informativos. Esse projeto novo é o que eu acredito, né? Sim. Então que a gente começou a conversar sobre o paciente oncológico, ele tá vivendo cada vez mais, e a questão é viver de qualidade, né? Claro. Tanto o paciente que está em tratamento, o paciente que já passou o tratamento, ou, por exemplo, você que teve contato com alguém que está com o tratamento e fala, poxa, o que eu posso fazer para mudar? Que foi aquela pergunta que você fez, que é excelente. Ah, eu faço todos os meus exames de rotina, tal, mas o que mais? Tem muita coisa que você pode fazer por você. Então, é o que eu prezo e é o que eu tô fazendo de projeto, que é isso, né? Então, e às vezes é educação que a gente falou, que você falou do seu projeto. Tudo cai na educação. Se tiver uma educação de entender o porquê eu estou fazendo isso, que eu vou colher lá na frente, é muito importante, porque não é só, ai, tome mais água. Tá, mas por que eu vou tomar mais água? Né? O que vai me trazer de benefícios, né? Eu peguei um exemplo... Porque às vezes não tá claro. Não tá claro. É porque você fala, mas é óbvio. É óbvio. É pra quem? Óbvio pra quem? Isso. Porque será que é pra... assim, na comunicação a gente fala, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Não, essa frase é muito boa. Porque senão, cara, você cai na besteira de achar que todo mundo tá na mesma página. E às vezes não, tem gente que nem abriu o livro ainda. E o óbvio pra você não é óbvio pro outro. E aí, de repente, o que você achou que era óbvio, você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Que interessante. Nossa, faz sentido. E aí você começa a abrir um leque. Então aí eu comecei a falar algumas coisas sobre óbvio. E eu acho que é essa proposta, assim, de... E tem alguns pacientes que têm condição de passar numa consulta, e outros pacientes que não têm. E outras pessoas que às vezes falam, nossa, que interessante, esse conteúdo pode ajudar a minha amiga, esse pode ajudar a minha vizinha, a mulher que trabalha comigo, na minha empresa, nanana. Então, eu acho que é disseminar a educação, Claro. né? Que é igual você falou, vocês fazem um produto, vocês fazem a questão de qualidade da educação, de ensinar, de fazer um bom conteúdo e estão voando, né? Não é isso, você faz o seu bem feito, não precisa se preocupar, porque isso vai vir, né? Você vai colher bons frutos pelo que vocês estão fazendo de projeto e como é bom, tá tudo bem. Você vai colher isso daí com certeza, né? Eu tenho outras perguntas para te fazer sobre isso. Antes eu só quero dar uma palavrinha desse outro parceiro aqui, que é o cookie do Mário. Eu queria muito ter trazido aqui um cookie para você, que eu acho que você ia gostar. Você come doce? Como? Opa! Então fica aí, quando Fica eu a voltar. Quando tiver um cookie do Mário em São Paulo, a gente vai tomar um café lá. Vamos, tá? combinado. Mas é uma pena que ainda não tem, e aí deixo aqui a sugestão para os empresários de São Paulo que já investem em franquia. Se você quer ter uma franquia no food service, não ficar amarrado com aquela coisa de ficar assando o produto congelado para o teu cliente, entregar algo artesanal, com uma margem de lucratividade que supera tudo que você já viu. Tá? Hoje no food service, a gente tem aí uma taxa de 17%, às vezes 20%. Tá? Uma taxa que é legal, beleza. Cookie do Mar é 30%, às vezes mais. Então, de coração, deixa a sugestão aqui para você. Se você está procurando um negócio para investir
lucrativo, bacana, de qualidade e com valor que ainda é barato. Então, tá aí. Tá dada a sugestão. Manda mensagem pro Caio, que é o gestor de franquias do Cookie do Mário, que eu sei que você não vai se arrepender. E aí, conectando com isso que você falou, né, do óbvio precisa ser dito e tal, qual que é o pior paciente que você já pegou? Eu te coloquei no enrascado aqui, mas não precisa falar Deu nome. até um delay aqui, né? Tipo, peraí. Qual que foi o pior? E aí, de repente, você pode até descrever o pior paciente. Eu acho que o pior, assim, que a gente pega é o que tem dificuldade de aceitar o momento que você tá, né? Então, que eu acho que isso em todos os cenários da nossa vida, né? Então, por exemplo, vocês estão começando um projeto, vocês estão num cenário e vocês precisam aceitar o cenário de início, né? Eu sou ainda iniciante, estou numa startup, enfim. E esse é o meu paciente que tem dificuldade de aceitar, às vezes, a doença que ele tá e talvez o grau que ele esteja, e aí não aceitar que eu posso ajudar, né? Então, eu acho que isso é muito difícil, porque assim, eu posso ter 1 milhão de coisas boas, posso ter um monte de artigo que não vai servir pra nada, eu posso ter, né? E o cara acredita em fake news. Putz. E aí, assim, às vezes a gente já perdeu alguns pacientes por acreditar em algumas terapias que não são efetivas, enfim. E aí, assim, você fala, meu Deus, eu podia te proporcionar melhor, mas é isso, é difícil, né? E quem sou eu, né? Eu vou tentar claro. te informar, eu vou tentar te falar. E às vezes ou é por não acreditar no tratamento, ou às vezes é por tentar acreditar em outra coisa. E é difícil isso, né? Lembra, teve a fósforo que foi feita lá na UFSCar, que todo mundo achou que fosse a cura do câncer, alguns comprimidinhos, num estudo. E sim, para alguns cânceres realmente ele fez diferença, mas assim, a gente teve esse estudo no ICESP, que, poxa, lá é a USP, tem, né, todo um protocolo, e foi muito ruim, né? A gente pegou um N não tão grande, que foi mais ou menos 10, 20 pessoas, e tipo 6 progrediram. Então, assim, todo mundo acreditou muito nisso, alguns pacientes deixaram de fazer tratamento. Então, isso a gente fica muito chateado. E eu até entendo, eu tento colocar, né? Acho que o importante é a gente tentar entrar do outro lado, mas assim, eu quero o melhor pra mim. Será que esse não é melhor? Foi melhor pro fulano? Sim. Então, essa incapacidade de a gente não conseguir buscar, isso pra mim é um dos piores pacientes, porque de repente a doença tá muito ruim, eu não tô conseguindo melhorar mais, não é culpa dele, né? A gente sabe que às vezes tem doenças muito agressivas, tem pacientes que até onde a gente volta de novo nos hábitos saudáveis, às vezes ele já é cardiopata, ele tá acima do peso, ele tem um problema renal. Então eu tenho um monte de tratamento que eu não consigo oferecer, porque o organismo dele não consegue receber essa medicação, porque tem as limitações. Mas o paciente que se recusa, às vezes, fazer o melhor para ele, ou não quer entender o que é o melhor de uma cirurgia, de uma químio, isso angustia como o pior paciente, assim, de... Pô, isso me fez lembrar da pandemia, cara. Né? Porque teve muita vários gente, conflitos ali, né? Porque de um lado tem pessoas fazendo um trabalho sério, testando, validando tudo isso, e até assim, uma questão que me ocorreu foi o seguinte: vocês perceberam depois de todo, porque assim, a questão da vacinação durante a pandemia, eles aceleraram muito o processo eu não sei como chama na medicina, mas assim, de validação mesmo da eficácia das vacinas. Isso surtiu algum efeito positivo com relação aos estudos que são feitos para pacientes oncológicos? Você percebeu isso na prática? Na verdade, foi independente da vacina. A gente, igual eu te falei, como a gente tem muitos remédios muito bons, assim, que a gente fala, são moléculas novas, né? Tá. Que antes a gente só tinha quimioterapia, hoje a gente tem TKI, inibidor de PAR, porque são para facilitar, são terapias direcionadas, né? Que às vezes você precisa ter aquela chavinha que eu falei para vocês ligar com isso. E antes a gente tinha estudo que demorava 2, 3, 4 anos para medicação chegar no Brasil. Hoje a gente, por exemplo, tem um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu, no Congresso Americano, que já estava tendo há alguns meses, e a gente viu que tem ganho de sobrevida de progressão, ou seja, vai viver mais tempo e bem com aquela medicação que já vem pra gente. Então, acho que caminhou junto com a vacina ali, Entendi. tá? Não vou dizer que foi só para ela, mas eu acho que na oncologia, por exemplo, a gente consegue, porque imagina eu só conseguir oferecer isso para você daqui 2, 3 anos. Putz, às vezes Aí eu já não tenho mais esse tempo, né? Então, às vezes eu consigo oferecer antes, eu consigo te resgatar antes. É que hoje, graças a Deus, por exemplo, a imunoterapia é uma coisa que a gente consegue dar para vários tipos de tumores. Mas quando chegou, era um preço muito, muito exorbitante, a gente não conseguia para todo mundo. Foi um estudo que demorou um pouco mais, com a molécula mais difícil.
Mas hoje a gente tem outros que a gente consegue. Então, acho que a vacina ajudou um pouco, mas acho que na oncologia a gente já Já estava tava, já. Talvez conseguindo, até quem tava fazendo o estudo da vacina meio que bebeu da fonte também do que a galera da oncologia já fazia, né? estava. Porque. E ali na vacina a gente estava muito num limbo. Precisamos ter alguma coisa para solucionar, porque tá Rápido. rápido, né? Se foi o melhor ou não, é muito discutível, mas eu acho que foi a solução que a gente tinha. Sim, Porque sim. até hoje, se você pensar, tem um tratamento para o Covid, né? A gente não tem um tratamento para o Covid. Hoje, graças a Deus, ele se enfraqueceu como todo vírus, né? Sim, Eu sim. brinco que o vírus é muito mais inteligente que a gente, que assim, Ah, ele é. precisa se enfraquecer e continuar contaminando, porque se ele vem e mata todo mundo, acabou, ele não vai continuar. Viu H1N1, lembra? Há anos atrás, a influenza, que a gente tem o Tamiflu, mas a influenza era terrível, né? Hoje ela se enfraquece, todo ano ela vem, todo ano a gente faz vacina pra ela, a gente toma Tamiflu. E o Covid veio, agora tá nisso. Você vê algumas pessoas com efeitos colaterais bem leves, que a gente consegue manejar, tratar, né? Tem Sim, alguns sim. remédios para Covid, para tratamento, mas pacientes mais graves, que potencialmente estariam internados ou não. Mas acho que naquele momento a vacina precisou fazer a atuação dela, É. né? Eu acho que, assim, a gente precisa. Beleza, né? Temos o direito de acreditar em teorias da conspiração, Conspiração. cada um, tá? É o seu direito, cara. Fato. Você pode escolher isso. Mas tem coisa que a gente não pode negar, É. que, cara, né, desde a Idade Média lá, que o pessoal queimava os outros porque, porra, a gente já evoluiu. Ô coração, acorda pra vida, tá? A ciência tá aí pra te ajudar, não é teu inimigo. Então, Essa assim, que eu você tô tá pensando. duvidando, vai ver o estudo lá, pô. Vai pelo menos gastar um pouquinho de neurônio com isso, pra tentar entender o que que tá rolando. Até pra não acreditar em todas as fake news, né? Sim, Tipo, eu tô em claro. dúvida, deixa eu ler, né? Hoje a gente tem o Google, que é deságio, Porra! que era a nossa antiga Barça, né? Não, mas Entregando a é porque a idade. galera só lê a headline. É, Tem algumas pessoas que só leem a headline, aí vai. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é exato. importante trazer essa questão assim à tona, porque isso pode te trazer mais qualidade de vida para você, para os seus, É. né? E já viu, assim, paciente que chegou duvidando, assim, de você? Que você... Ah, sim, porque às vezes assim, é mais. A verdade é aquela que às vezes você mais quer acreditar, né? Não necessariamente a verdade é aquela que você não tá afim de ouvir, né? E às vezes num tratamento oncológico não é o que talvez você queira ouvir. Ah, eu vou ter que fazer uma químio e vai cair o cabelo, vou ficar com náusea, vou ficar com vômito, enfim, né? Algumas estão bem melhores que isso. É. Mas às vezes, ah, não, será que esse é o melhor? E aí eu falei, eu acho que vale a pena acreditar em outras Uhum. pessoas, mas se forem outros bons médicos. E na oncologia a gente tem uma coisa que se chama segunda opinião. Então, às vezes a gente, Legal isso é isso. muito legal. E nós, oncologistas, aceitamos numa boa, porque assim, pensa, é a sua vida, você tem que achar o que é o melhor para você, É. né? E hoje na oncologia, assim, algumas coisas a gente tem vários protocolos para o mesmo momento, né? Então, por Uhum. exemplo, na adjuvância, que eu operei e vou fazer um tratamento depois, Desculpa, adjuvância. que... Tá, depois eu queria que você É, por explicasse. exemplo, tô fazendo a cirurgia e um tratamento pós-cirurgia, chama Uhum. de adjuvante. Então, alguns tratamentos precisam fazer depois. A maioria são tudo muito parecidos, são tratamentos que, tipo, já estão bem estabelecidos e ainda não veio tratamentos novos para mudar isso. Então, para algumas coisas, é protocolo. Se você for aqui, se você for no hospital X, no hospital Y, todos eles vão estar mais ou menos na mesma base. Uhum. Mas quando a gente entra no que a gente fala de metastático, aquele tumor que inicialmente estava na mama e foi para o Ele osso, vai passeando ali no ele corpo. vai passeando no corpo. Aí eu tenho vários protocolos para saber qual é o melhor. E às vezes, que é o que a gente falou dos estudos, tem uns 10 estudos. E aí eu, de repente, eu vou achar esse é melhor para você, porque vamos supor, esse é seu perfil, você é uma pessoa atleta, vou te dar menos toxicidade, você não Uhum. precisa de tanto resposta, porque o tumor é pequenininho. Não, nesse outro tem esse mais efeitos colaterais, mas vai responder melhor, mas seu tumor é maior, então eu preciso. Então, o que a gente sempre fala para o paciente, ó, você tá inseguro, você acha que isso não faz sentido ou que e aí, às vezes, você consegue ter essa leitura do paciente. Às vezes não, né? Às vezes o paciente vem, pega a sua opinião e vai embora. Mas aí, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, isso é muito bacana. Então, aí ele passa com você, e aí ele vê, ele Conversa com passa com outro. outro. E tudo E bem, tudo né? bem, isso é muito bom, porque assim, hoje a gente tem uma informação muito rica, desde que todas Sim. as informações sejam de qualidade e que você consiga tentar desenhar o melhor para você, né? E é o que a gente falou, o melhor para você não é o melhor para mim. Às vezes eu tô buscando fazer uma quimio logo e parar com isso, às vezes eu tô buscando tomar um comprimido porque eu moro fora e eu prefiro fazer uma quimio via oral. Então, assim, eu preciso entender também como é que você tá.
Então a gente está sempre aberto, assim. Desde que seja de qualidade, a gente... E aí, reforçando o que a doutora já falou aqui, a diferença de estudo Estudo para relato de caso, né? Que o relato é, de caso é um e o artigo é vai outra, ser um monte de pessoas com um sim. hospital renomado que fez aquele estudo. Então a gente precisa separar uma coisa da outra e É. também precisa saber o que que você vai seguir, né? E aí tem uma pergunta aqui que, assim, eu suspeito o que que você vai responder, mas ainda assim eu acho que o óbvio precisa ser Acredito. dito. O que que é venda para você? Acho que está no momento que a gente está vendendo tudo, né? Você vende informação, você vende seu tempo, Verdade. você vende. Então, assim, eu acho que venda, se você for racional, venda é tudo. Você se vende o tempo todo. Você às vezes está conversando com um colega que tem um trabalho e de repente o que você está falando, você está se vendendo, Verdade. né? Você está vindo trocando um projeto e eu estou passando para o paciente, eu estou vendendo a minha consulta, eu estou ali vendendo a minha informação. Então a gente está se vendendo o tempo todo. Então, para mim, acho que venda é tudo. Legal, Eu acho legal. que o que vocês pegaram, o espírito da coisa, é isso. Você, ai, não, eu não estou me vendendo. Você acaba Mesmo que você não mesmo que você não concorde, estiver. aí tem Exato. uma pílula. Eu não sou médico, mas eu sempre indico essa pílula. Eu não sei se está certo fazer isso, mas eu indico, tá? O nome dessa pílula é QDM. Já vou falar? Não. Aceita que dói Olha, menos. gente, fantástica. Em doses homeopáticas. Exato. Mas eu não concordo que tu deve. Não, Aceita que tudo dói é menos, tá? Isso é verdade. Porque é isso, a gente vive numa sociedade que, ainda que não envolva uma relação financeira, você precisa vender uma ideia, Exato. passar o teu ponto de vista, entender o outro. Exato. E assim, no teu início de carreira, você sentiu dificuldade de vender o seu serviço como médica? Muito. Ainda mais que o médico não sabe vender o seu trabalho. Hoje eu acho que o pessoal que está formando agora, talvez eles estão tendo uma educação social e eu acho que a internet melhorou muito pra gente, né? Mas eu não tinha isso, assim. E eu lembro que quando eu terminei a minha residência, meu marido é economista, então ele entende muito melhor do que. E aí eu lembro, falei, nossa, o meu chefe da residência me chamou para trabalhar, que legal. Aí ele, tá bom. Eu falei, nossa, tô muito grata, porque ele me chamou para trabalhar com ele. Tá, mas quanto vai ganhar? Ele, How much? eu falei, não sei. Ele, como você não sabe? Eu falei, eu tô super grata, porque eu fui uma das pessoas da residência que foi convidada para trabalhar com ele. Então, tô muito feliz. Ele falou, não, mas qual é o seu valor, né? Qual é a sua venda? Porque você vai oferecer um trabalho, você vai cuidar dos pacientes dele. Eu falei, não perguntei. Ele, pelo amor de Deus, que mundo você vive? Então, é isso. Então, eu É. acho que hoje a gente precisa, né? Porque você tá oferecendo o seu trabalho, a sua informação, o seu tempo. E hoje o tempo é extremamente Pô, importante, eu falo né? que vale mais que dinheiro. Vale muito mais que dinheiro. E até o tempo que a gente tava falando, poxa, eu perdi tempo para ir para tal lugar, então Sim, tudo é tempo. tudo é Então, tempo. tudo é Aí, ó, tempo. fica a sugestão de um outro De outro podcast. podcast. Exato. É. Então, acho que isso é super importante. A gente não. Isso vale até para quem tá se formando, de tipo, qual é o meu valor, né? Eu estudei, poxa, eu estudei 5 anos, fora a faculdade, fiz 2 de clínica, mais 3 de oncologia, depois eu fui fazer um fellow e tal. Então, eu tenho o meu valor agregado, eu tenho o meu Claro. preço, mas às vezes você não sabe fazer essa venda. E aí é muito importante essa educação. E passar até por um processo que a gente chama de precificação, né? Tipo, você saber quanto que vale meu tempo. No tempo, exato. Você tem uma fórmula, de repente, para passar pro pessoal, assim, de como que você fez, que de repente funcionou para você e que pode ajudar para os outros, assim, Eu para acho que outros quando a gente médicos? tá começando, né? Então, o nosso tempo, você vai achar que vale um pouco menos de quem, teoricamente, estudou mais que você, já tá um pouco mais na frente. Mas acho que a gente tem sempre que se valorizar o quanto você estudou, né? O quanto você se dedica para aquilo. E conforme a sua agenda vai aumentando, então aí aquele seu tempo de meia hora, 40 minutos, 1 hora que é a sua consulta vai ficando mais precioso, porque os pacientes vão querendo estar mais com você não tem mais tanto tempo, e aí a gente morre no tempo de novo, do tempo de qualidade, então assim, talvez você tenha, agora eu tenho
10 pessoas na minha lista, estão me esperando para passar em consulta. Ah, então peraí, então talvez eu aumente um pouco mais a minha consulta, valorize mais o meu preço, porque esse meu tempo é muito de qualidade, porque eu ofereço informação, eu ofereço cuidado com o meu paciente, mas aí eu vou dedicar para quem acha que vale a pena, né, esse retorno. E aí você vai aumentando, isso a gente consegue fazer muito mais rápido antes, quer dizer, antes a gente não conseguia, hoje a gente consegue mais, e a informação você consegue, por exemplo, antes você ia no livrinho para saber qual médico que você ia, de convênio. Páginas amarelas. Página amarela, perguntava pro seu amigo. Hoje você vê no Instagram, uma pessoa se identifica. Hoje você pergunta pro seu amigo, você joga no Google, tem vários sites. Você joga no YouTube, né, tipo, de repente eu pedi uma informação e ele joga alguma coisa que você, né, um podcast que você, poxa, ele me informou tão bem, será que não faz sentido eu ir? Então acho que isso você vai se engrandecendo, sabe? Mas é isso, é educação, né? Quanto mais você estuda, no sentido que você tá, né, de vendas, de medicina, de tudo que você for fazer, você consegue cobrar um pouco mais. Mas a gente vai subindo cada... É degrau. E você deve conhecer alguns médicos que são muito bons e que são totalmente anônimos e que não entenderam isso ainda, né? E o que você pode falar pra eles, de repente, virar essa chave, assim? Você já falou isso com alguma amiga, amigo? Pô, cara, você... Às vezes eu falo, tem que vender, mas você é muito bom, você precisa vender, exato. E assim, o vender é bom sentido, né? Assim, você não vai oferecer nada que você não acredite. Você é um ótimo profissional, mas ninguém tá te vendo, você não tá vendendo o seu tempo com qualidade, porque assim, você é muito rico de informação, seu tratamento é muito bom, né? Então a gente vê vários médicos, exato, que são ótimos, e não só médico, eu falo advogados, profissionais, né? Profissionais de todas as áreas, que às vezes não conseguem entender o quanto eles são bons para conseguir vender. E é isso, você vende uma consulta, você vende uma consultoria, né? Você vai no seu advogado, ele estudou muito aquele processo para te falar qual é o melhor caminho, então isso tem o seu valor, né? Então você precisa saber quanto que você está cobrando para aquilo, ninguém precisa cobrar exorbitante, mas você precisa saber que você vai melhorando isso, inconsequentemente conseguindo cobrar mais, mas é o dia a dia, né? É até a questão dos hábitos, né? Você vai observando como é que tá o seu nicho, por isso que você precisa estar sempre... Fazer um benchmark, né? Fazer essa análise. Essa análise de saber de como estão indo. Poxa, eu sou um dos poucos que faço isso na minha área. Poxa, então talvez eu tô valendo um pouco mais do que né? Eu sou muito especialista nisso. Então, cada vez você vai se especializando mais, você pode conseguir ganhar um pouco mais sobre isso, né? Isso me fez lembrar, Carla, assim, algumas pessoas que vêm até a nossa mentoria, ou até mesmo que fazem o curso de Strave, né, que é um curso que mostra para as pessoas como criar o teu método e vender um curso online e tudo mais. E aí eu vejo muitas pessoas que às vezes se subestimam. Exato. Que aí eu olho o currículo da pessoa e falo assim, meu Deus, que isso, cara? Você estudou isso tudo? E aí, bicho? Ah, não, mas é porque... Não, cara, isso tem valor. Você pode fazer um trabalho, filantrópico, eu acho que é legal, é importante. É legal pra caramba, porque você recebe de outra maneira. Mas tem gente que tá disposto a pagar. E aí, se você não vende, você tá liberando os picaretas de continuarem no mercado. E aí eu deixo aí um apelo, tá, para vocês que estão nos ouvindo. Se você se incomoda com os picaretas que estão no mundo digital, no mundo físico, você tem a obrigação de vender seu trabalho, muito bem vendido, para a gente expurgar esses péssimos que nem são profissionais do mercado, né? Exato. É isso. E fazer a diferença, né? Então, assim, ele não vai conseguir ter essa constância, porque o picareta uma hora vai cair. E você tem um produto de qualidade, assim, o produto que eu falo é seu conhecimento, seu cuidado, enfim, várias coisas bacanas. Então, de repente, você consegue ajudar outras pessoas. E a questão da tecnologia, assim, hoje eu posso oferecer uma telemedicina, né? Uma consulta para quem tá na Bahia, para quem tá no norte, para quem tá no interior, então... Não tem limite mais. Não tem mais limite, exato. Uma pessoa que tá lá no interior, que às vezes não tem acesso a essa informação, pode comprar, às vezes, seu curso e falar, poxa, eu posso fazer a diferença aqui... Porque hoje aqui em São Paulo é muito fácil, você sai daqui, você vai, né, num congresso, você vai numa aula, você vai ali, então tá tudo muito fácil. Mas a vida não é assim, não é fácil. Até pra gente aqui, às vezes, a logística não é fácil, né? Sim, às vezes um lugar que é pertinho, você demora horas. Eu não tô acostumado com isso não, tá? Eu também. Eu falo, não, isso faz sentido, né? Mas então, eu acho que isso
as pessoas precisam tentar ver. E o que você falou é muito bom, assim. Se tá incomodado, assim, não adianta você brigar com ele, faz o seu melhor. Faz E às vezes melhor, você tem né? muito conteúdo pra isso. E de repente é essa a chave, né? De quanto mais conteúdo bom você oferecer, as pessoas vão prosperar. Porque, né, você tá vendo vocês começaram e foram prosperando, por quê? Educação de qualidade, informação de qualidade. E aí você só vai continuar crescendo. Não Sim. tem por que não crescer. Seu espaço vai estar lá. Muito maior do que Eu outros. acredito muito nisso, né? O que é nosso tá só esperando a gente ficar pronto. Exato. É porque às vezes a gente pensa, eu vou mentir não. Às vezes eu penso, tipo, cara, que merda, tá demorando pra caralho. Tipo, porra, queria que. Virar essa chavinha, cadê a Porra, chavinha? cadê, pô, cadê? Né? Assim, a gente entende que é um É. processo, né? E o que que você faz, assim, quando você tá nesse dia que você fica, porra, cara, tem alguma filosofia de vida, tem alguma frase que você, algum mantra, algo que você repete pra você mesma que te motiva, assim? Não, outro dia eu até vi, eu tava lendo umas coisas e de hábitos e tal, e tem várias coisas que às vezes você precisa um momento com você, né? É. Então, às vezes, assim, eu tento ou meditar ou fazer uma yoga, e aí eu faço muito a autoanálise comigo mesmo. Então, tá bom, o que que você tá fazendo que você pode melhorar? Porque que é igual você falou de falar mal do picareta. Mas o que que você tá fazendo de diferente? Tá ruim, mas tá, não, eu tô fazendo isso, eu faço todo dia a mesma coisa, tá? Mas se eu faço todo dia a mesma coisa, o que que eu posso fazer de diferente dessa mesma coisa pra de repente eu dar um boom? E se eu tiver errado, eu volto pra trás e dou Uhum. outro boom. Então eu tento fazer todo dia uma autoanálise. É claro que essa autoanálise é sempre muito crítica, e você vai você com você mesmo, então talvez a outra Às vezes pessoa o nosso juiz é duro é tudo demais, né? demais. Mas eu acho que, ainda mais em São Paulo, que a gente vive nessa constante adrenalina de É. acorda, vai, trânsito, volta. Às vezes você não pode nem errar no trânsito, porque você já perdeu o tempo ali, E cai você numa zona meio é perigosa. perigosa, e você já perdeu 20 minutos naquele retorno e tal. Mas eu acho que você tentar, sempre que você conseguir parar e falar, tá, pra onde eu tô indo? Pra onde eu quero chegar? Né? E, eu tô Legal. fazendo o meu melhor? Tô. Então vai dar certo. Tô fazendo o meu melhor, mas de repente eu poderia melhorar um pouco mais nisso? Poxa, poderia melhorar nisso ou naquilo. Eu acho que isso, às vezes a gente não pensa. A hora que você vê, você já passou 2 anos, 3 anos ou um Nossa. mês, e você tá tocando, trabalhando, e você fala, poxa, peraí, né? Que Pô, eu. e o dia certo é hoje, né? É, Por exemplo, é, eu acho que eu vou assistir esse episódio muito também pra me motivar, é, principalmente nessa parte, porque, cara, de verdade, às vezes quem tá assistindo a gente tá deitado na cama, porra, querendo um objetivo, assim, tipo, tá, cara, eu entendo, tá, mas eu tô cansado, eu também, às vezes a gente fica é, cansado, mas quer ver um negócio que pra mim é importante? Eu tenho esse valor do autocuidado que pra mim faz a diferença. Quando eu é, sinto que eu negocio esse valor de autocuidado, eu começo a ficar mal tá, comigo e com as pessoas. pessoas, tá? E aí eu tô começando, e aí eu te digo se está funcionando, mas tô desenvolvendo uma fórmula para mim, que é assim, levanta, faz a barba, né? No teu caso você não precisa, mas, Mas mas pentear o cabelo, cada certo. faz a barba, toma um banho e tal, e aí as coisas, toma um café, É, e as coisas começam a ficar mais hum, tranquilas, né? Porque aí eu senti vai que eu ser tô me extremamente. valorizando, sabe? Porque assim, não adianta você cuidar do próximo se você não se cuida, né? Esse autocuidado é extremamente importante. Que é igual, às vezes, eu falo, então vai lá, faz atividade física, malha, come bem. Eu chego na minha casa, não vou na academia, como um hamburgão e vou dormir. Então, assim, não faz sentido, porque assim, eu preciso também me autocuidar É. pra conseguir oferecer o melhor pra outra pessoa. Que igual você falou, poxa, agora eu tô bem, tô me sentindo bem, então eu posso te ajudar, eu posso te formar. Trocar uma ideia, Com a tipo, ideia, a gente vai estar bem. Você fala, poxa, eu não tô bem, não vou oferecer o quê pra aquela pessoa? Tipo, eu não tô perfeito. me cuidando, né? Não vou conseguir. Isso é ótimo. Sim, sim, Deixa eu tem. ver se vai dar certo. Eu acho que sim. Tomara, tomara. Tá Vai, dando. tá Hoje deu dando. certo, tá? Hoje deu certo. E assim, cara, tem algum livro, algo que você conheceu na tua carreira profissional que te ajudou, que de repente você pode indicar para outros médicos ou até mesmo para pacientes que pode fazer diferença assim na vida deles, como fez para você? É que eu tenho um pouco de TDAH, então assim, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Ah, eu sou assim também. Então, Mas eu não sou diagnosticado. eu Ah, também, eu acho que eu ah, ainda sou meio subdiagnosticada. Então, assim, eu tenho vários livros que depois eu posso te passar de hábitos saudáveis, assim, pra gente tentar. Porque é muito no ar isso, sim. né? De tipo, hábitos saudáveis, então pode ser qualquer coisa, né? E aí eu te passo pra gente
desenhar. E aí e não é só hábito, assim, às vezes uma biografia de alguém, então é muito legal você, igual você falou, poxa, o fulano tá lá no alto, mas assim, quanto tempo ele demorou pra chegar lá? Isso ninguém viu. Então tem algumas autobiografias muito boas de superação, de alguns tenistas, enfim, de várias pessoas que eu acho que isso é legal, até pra Sim. gente conseguir melhorar. Porque se a gente acaba lendo muita coisa da nossa área, né, de medicina, aí eu acabo lendo vários livros e vejo, então isso também não faz sentido pra população. Mas eu te passo, assim, mas basicamente essa parte de hábitos que eu gosto Tipo, bastante. livro sobre hábitos De hábitos e e de biografia. autobiografia, eu acho que Tá. faz sentido pra gente tentar. Porque a grama do vizinho é sempre mais Ah, a verde. gente sempre é. É, E eu tô vendo isso assim no podcast, é. sabe? Tipo, e eu acho que a galera que tá nos acompanhando, tomara que vocês estejam tendo essa visão que eu tenho também, porque eu tento aqui desse lado provocar uma conversa que as pessoas possam ser elas mesmas. Então eu Uhum. conversei com muita gente foda, assim como você, pô, Não, que tem uma carreira brilhante, né, que tá construindo um trabalho muito legal, que inspira muitas pessoas, mas que às vezes a gente não entende que é de carne e osso, que tem problema pra caraca, tem Muito. boleto pra pagar. Tá sempre sorrindo, mas não tem noção Aí você como é pensa, que tá. porra, por dentro Tá verdinha aquela grama, É. imagina. Aquela grama tá ali. E eu acho que isso é muito bacana, porque é igual a gente tá fazendo todos os dias, na questão de venda de produto, mas você fala, poxa, que horas que eu vou virar essa chave? E aí, de repente, você vai ver um livro de um cara que, né, tem muito sucesso, por exemplo, como é que chama de música? Spotify. Uhum. Você vê o Spotify, o Google. É verdade. Tem vários cases assim que você fala, nossa, hoje, olha isso. Mas assim, lá atrás era muito Tem difícil. até uma série do Spotify. Tem, muito que é interessante. sensacional, porque traz a visão de todos os agentes que foram importantes para aquela startup ter O sucesso. processo que ele passou, né? É. Então hoje você olha, você fala, gente, olha isso, né? O quanto não é um case de sucesso. A Apple, né? Sim, Você pegar o sim. livro, eu tava lendo da mulher do Bill Gates, que é da Melissa, é muito bom o É livro. mesmo? Preciso até lembrar o nome do livro, mas assim, é muito bom. E assim, ele fazendo a parte dele e ela na parte filantrópica, mas o quanto ela é importante para ajudar ele e o quanto você ainda não conhecia Sim. ela ali. É muito, muito legal. Bacana. Bacana. Então, é isso, é a gente tentar sempre melhorar, mas não julgar também a grama do vizinho, não pode ser tão verde assim, mas, tipo, poxa, a minha também, Entender, né? O que eu posso fazer para esverdear a minha? Já a minha, exato. Né? Eu vou jogar mais adubo, faltando mais água. Só não joga corante, que senão você vai matar a sua grama, tá? Não adianta. Só vai parecer mais verde, né? Não vai durar muito esse corante, né? Vai vir uma chuva, vai acabar com tudo isso, você fala. Legal. Pra gente garantir que as pessoas que a gente convidar para assistiram até o final, a gente precisa de um indicador. Na venda a gente tem lá um indicador. Pô, vou bater a meta, não vou. Aqui a gente tem um indicador para saber se a pessoa que você convidou para assistir assistiu mesmo até o final. Porque a gente vai, legal, Carlinha. Viu o comecinho ali, né? Bacana e tal. Mas assistiu até o final, a gente vai escolher uma palavra-chave, que pode ser uma pegadinha até, tá? E tem regras, né? A gente não vai escolher nome para divulgar ninguém, nem nenhuma empresa e tal, mas uma palavra-chave que pode ter a ver com o que a gente falou ou pode não ter nada a ver, para que as pessoas que escreverem essa palavra a gente tenha certeza. Participou com a gente aqui até o final. Qual palavra que você escolhe? Quando a gente fez na nossa conversa, a gente falou, né, do tudo é venda, e a gente falou tudo é tempo, né? Então acho que tempo pode ser uma palavra-chave boa para a pessoa saber. Porque ela pegou o tempo dela e fez o tempo dela virar de qualidade para nos assistir. E aí no final é isso, é o seu tempo. Legal. Que é o que vale bastante. Então se você escrever tempo aqui nos comentários, a gente vai saber que você assistiu esse episódio com a gente até o final. E aí eu lembrei de um detalhe, que uma vez eu fui fazer uma conversa e a pessoa sugeriu mudar o nome do podcast. Não, porque tudo é venda, o pessoal não vai querer ir lá e tal. Vou mentir não, fiquei puto. Porra, eu registrei o nome no INPI, aí vem um... É um trabalhão pra ver se não tem nenhum outro nome igual. Fiquei noites pensando o nome, e aí Melhor. o cara vem... Não, pô, você tem que mudar o nome e tal, não sei o que, senão a galera não vai querer sentar contigo. Falei, filho da mãe, não vou mudar o nome do podcast, Tudo é Venda. Se você quiser criar o Tudo é Tempo, você cria o... Enfim. Se quiser, muito bom. Então é isso, tá? Escreve tempo aqui, a gente vai saber que você esteve com a gente.
Carla, muito Obrigada obrigado. a Foi você. muito legal esse papo. Eu acho que vai ajudar muitos pacientes, muitos médicos e muitas pessoas, Sim, né? sim. Então, Não, eu que agradeço esse tempo, foi muito bom. E aí é isso, é um tempo de qualidade, assim, sim, te troca informação, eu aprendi muita coisa, e eu que agradeço, porque assim, é muito gostoso você disseminar coisas boas, né? Então, sim. é difícil ter um podcast de conteúdo, de qualidade, que você fala, nossa, faz sentido eu ir, porque vou engrandecer e também vou ganhar coisa. Então, assim, eu já peguei um pouquinho dessa grama, Ah, que tá bom, que muito bom, bom. muito Que obrigada, viu? legal. Obrigada mesmo. Poxa, e se você gostou desse episódio, compartilha, deixa o like, porque isso ajuda também a gente a continuar esse Sim. trabalho, né? E principalmente, se inscreva, tá? Porque esse é um indicador também legal que me motiva a continuar fazendo o Tudo é Venda aqui com convidados tão legais quanto Ah, a bom, Carla, tá? obrigada. Então, turma, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, poxa, Tá que bom. bacana, que Tá bom, trabalho legal fluiu, que você né? tá fazendo, Estamos cara. tentando.